Quando eu escrevi esse cântico, esse último cântico, A Chama Nunca Se Apaga, eu lembro de uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração, que diz: pois contigo eu sou inteiro. Tem muita gente que acha que por alguma coisa na sua vida ficou pela metade. Com Jesus nós sempre somos inteiros. Deus não tem ninguém pela metade. Deus completa. Deus nos completa. Deus completa todas as lacunas que o mundo pode ter deixado no nosso coração e na nossa vida. Quando Deus entra, Ele completa, amém? Eu profetizo isso nessa tarde aqui, que Deus completa. Glória ao Senhor Jesus. Cada vida, cada pessoa, cada homem, cada mulher. Glória ao nome do Senhor Jesus, que com Ele nós somos inteiros. E eu quero falar nessa tarde sobre 3 coisas que nos completam em Deus. Está lá em 1 Coríntios 13:13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Só isso, esse é o nosso texto. Precisa de mais nada? Não precisa de mais nada. Eu lendo na pandemia, quando Deus começou a me falar sobre esse texto, eu disse: Senhor, me dá alguma coisa para a gente sempre falar nas lives, que a gente fazia as lives da família Borba. Quem via nas quintas-feiras, né? Eu fazia quinta e domingo, daí os pastores disseram: não faz domingo, que todas as igrejas fazem live domingo, e tu tá fazendo no horário da igreja, os irmãos vão assistir a tua. Hã? Só o meu óculos? Eu não consigo ler nada. Sem óculos não consigo ler nada. Eu quero dizer para os irmãos, lá atrás tem os nossos livros, tem o lançamento, que chama-se Alianças. Fala sobre 5 alianças, quando a fé se torna compromisso: aliança com Deus, com a igreja, com a nossa liderança, pastores, aliança com a família. E quando eu falo de família, não é só do casamento, mas tudo que representa a família, né? É uma aliança natural que Deus nos deu, que tem que ser honrada. E aliança com o nosso chamado, que foi em cima disso que a Rosana falou. E esse livro também, se você lê em inglês, ele foi lançado agora em inglês. Tem cópias em inglês lá, para você dar para alguém que lê inglês, né? Tem abençoado já muitas pessoas, onde a gente lançou no Canadá, Estados Unidos. Glória a Deus. Então tenho alianças em português e em inglês. Depois tem o nosso livro, De um Pai para os Seus Filhos. Quem tem filho e gosta de assuntos que fomentam um diálogo entre pais e filhos, esse livro nos ajuda muito. Tem ajudado milhares de pessoas, está na 5ª edição já. Depois tem a história por trás da música. Conta as histórias de 60 cânticos que Deus me deu. Eu escrevi mais de 700 cânticos, mas aqui só tem a história de 60, viu? 10%. Viu? E tem muita alegria, muita lágrima, muita coisa interessante que Deus foi fazendo durante a composição dos nossos cânticos. E aqui o nosso primeiro livro, Quando a Fé se Torna Amor. Esse livro já foi lançado em árabe, em espanhol, 2 versões em inglês e em português. Meu primeiro livro, que tem sido uma bênção também para a vida de adoração da igreja. Mas hoje eu quero falar sobre esse assunto: fé, esperança e amor. Durante a pandemia, quando eu pedi ao Senhor algo para falar constantemente, Deus me deu esse texto. Fala sobre fé, sobre esperança, sobre amor. Porque a palavra diz que quando tudo termina, permanece a fé, a esperança e o amor. Quando alguma coisa muito relevante na nossa vida termina, o que Deus quer que permaneça é a fé, a esperança e o amor. E aqui diz que o maior desses é o amor. E depois nós vamos ver por quê. Mas, primeiramente, eu quero, meus amados, falar sobre fé. Hebreus, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé são certezas e convicções que Deus quer gerar na vida de todos nós. É a única maneira de viver diante de Deus
e das coisas de Deus é aprender a viver por fé. Sem fé, nenhum de nós consegue subsistir, meus amados. O que nos põe juntos nessa sala hoje é que todos nós temos algo em comum: fé. Amém? Nós temos fé, glórias ao Senhor Jesus, que Deus colocou fé no nosso coração. Glória ao Senhor. Eu louvo muito a Deus pela vida dos nossos pastores Erasmo e Moisés, que me discipularam a vida inteira. E com esses irmãos, a coisa que eu mais aprendi foi aprender a viver pela fé. Eu vi os nossos pastores em diversas épocas das suas vidas, dando passos radicais de fé. E foi por isso que eu aprendi também, no decorrer da minha vida, a sempre dar passos de fé na direção, porque a fé sempre nos leva na direção de Deus. Amém, amados? É quando as certezas do Senhor começam a se formar no nosso coração e vão nos puxando na direção de Deus. E sabe qual é a direção de Deus, irmãos? É o eterno. A direção de Deus não é nada temporal, não é nada passageiro nesse mundo. Se você quer ir na direção de Deus, saiba que cada vez mais você vai ter que aprender o que é eterno, vai ter que ir na direção das coisas eternas, vai ter que valorizar princípios e valores eternos, e é isso que é a fé na nossa vida. Por isso que quando tudo acaba, o que permanece é a fé. É a fé. O que permanece é a fé. Sábado passado eu estava com uma querida irmã chamada Edmeia Williams. Alguns de vocês conhecem, a querida Edmeia. Ela é uma irmã muito querida. A gente ficou hospedado no mesmo hotel lá em Vitória, para uma reunião de pastores. E ela saiu da região do café para me encontrar, para a gente ir junto para a reunião. E ela não me falou nada, nem bom dia, nem boa tarde. Ela olhou para mim: irmão Asaf, que bom te ver. Só me diga uma coisa, o mundo está melhor ou está pior? Eu disse: por que, Edmeia? Não, me responda, eu preciso que alguém me diga se o mundo está melhor ou está pior. Eu disse: Edmeia, eu acho que está pior, eu acho que vai ficar cada vez pior esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. E ela disse: aleluia, encontrei alguém que concorda comigo. Ela disse: eu estou cheio de pastor dizendo que o mundo vai ser um mar de rosas, vai ser flor. Não, meus irmãos, Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter muita tribulação. E ela me abraçou efusiva, porque eu disse o que ela pensava, né? E ela pregou sobre isso naquele dia, falando que por que a igreja subsistiu todo esse tempo? Por quê, irmãos? Porque sempre teve alguém com fé, que foi na direção das coisas eternas, que foi na direção dos valores eternos, que não ficou preso nas lutas, nas tribulações desse mundo. Meus amados, tem gente que fica amarrado, preso com uma verdadeira algema no seu pé, preso nas adversidades, no que aconteceu, no que perdeu, no que foi embora, no que deixou, no que morreu e assim por diante. Não, nós vamos para frente, nós vamos seguir em frente. Eu lembro da palavra da minha mãe no velório do meu irmão. Ela recentemente, 2 anos atrás, meu irmão menor que eu, Ener, morreu, faleceu abruptamente. E a minha mãe disse: mas a vida vai continuar na nossa casa, porque a nossa casa é um lugar de fé. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Nós vamos continuar buscando ao Senhor. E a semana a Aurora e eu estávamos lá com a vovó, e ela está lá firme, vivendo pela fé, valente. Glória ao Senhor. Eu lembro quando teve toda essa água, ela teve que ser retirada de barquinho lá do Maitá, meus amados. Coisa mais fofinha e cheia de coragem, com o seu Ivo recém-operado do coração, e entrou no barquinho. Andaram 30 metros na água suja para entrar no barco, mas foram embora, porque, irmãos, as adversidades não param. Os leões, como a gente canta, não pararam a igreja. As fogueiras não pararam a igreja. A perseguição não parou a igreja. E no mundo sempre teve provação, sempre teve pandemia, sempre teve abandono, sempre teve
orfandade, sempre teve mãe solteira, sempre teve viúva, sempre teve gente se separando, sempre teve gente desesperada que ficou na caminhada da vida. Mas quem tem fé caminha em vitória, anda para frente, meus amados, aleluia, vai na direção de Deus, vai na direção das coisas eternas, não para. Não para. Eu lembro quando nossa filha querida, nossa single, nasceu na nossa casa. Quando ela tinha 2 anos, a gente descobriu que ela tinha uma síndrome de Prader-Willi. E aquilo caiu como um mole de pedra na nossa cabeça, né? E sobre a nossa fé, às vezes, tem coisas que caem na nossa vida, irmãos, e atingem a nossa fé terrivelmente. Mas eu lembro de um telefonema que eu recebi do tio Siegfried. O tio Siegfried ligou para mim e disse: Asaf, eu quero te ligar para te dizer 2 coisas. Primeiro, não abandone a tua fé sobre esse assunto. Sempre creia no milagre. E eu quero depositar essa frase sobre você hoje. Sempre creia no milagre. Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Sempre creia no milagre. E diariamente, quando Rosana e eu oramos pela cura da nossa filha querida Aurora, para que Deus a restaure completamente no meio das crises, de uma crise inclusive que estamos vivendo agora com ela, nós sempre cremos no milagre, proclamamos diante de Deus: Deus, nós cremos nos milagres que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que opera em nós. Quero dizer, meus amados, Deus não é um Deus de causas perdidas. Deus é um Deus de causas cridas, nas quais nós temos fé. Esse é o nosso Deus, o Deus, aleluia, que faz cada um de nós viver pela fé. Fé é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fé é quando você aprende em tudo olhar para Jesus. Sempre aprende a olhar para Jesus. Eu vi nas corridas agora na Olimpíada de um corredor que caiu. Mas ele caiu já olhando para frente, já pronto para recomeçar. Ele sabia qual era a direção que tinha que seguir. Tem muita gente que cai e não sabe a direção. Quem tem fé sempre sabe a direção para que lado se levanta, meus amados. Nós sempre nos levantamos para o lado da luz. Nós sempre nos levantamos para o lugar certo, para o lado certo. Nós sabemos para onde ir. Nós sabemos por onde recomeçar. Nós sabemos que é bater a poeira e continuar correndo na direção do autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12 fala que nós seguimos a Cristo Jesus, a carreira que nos está proposta por Deus. Nós temos um rumo, temos uma direção, nós sabemos para onde Deus quer nos levar. E a fé é o instrumento, a fé é o motor. Em Mateus 14, 28 a 31, tem aquele fato em que Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus tem um caminho sobrenatural para nós. E Deus está dizendo: homem e mulher de pequena fé, por que duvidaste?
Deus está ensinando alguns aqui a andar por sobre as águas, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra de fé sobre o teu coração, para você hoje sair daqui começando a aprender diante de Deus, a andar por sobre as águas, a viver o sobrenatural de Deus, no caminho sobrenatural de Deus. Sobre as águas muitas vezes não tem trilho definido, mas é sobre as águas, é com Jesus, meus amados, aleluia, é debaixo da palavra do Senhor que nos ensina a andar por sobre as águas, andar por fé diante do Senhor e não duvidar. Por isso que quando tudo acaba, permanece a fé. E eu quero dizer para os irmãos, fé é uma atitude, não um sentimento. Ou falando melhor, é um conjunto de constantes atitudes diante de Deus. Quando você opta por Deus, quando você opta pela palavra de Deus, quando você opta pelos valores e princípios de Deus, quando você diz, eu vou continuar seguindo a palavra de Deus na minha vida, eu não vou seguir da maneira que o mundo está dizendo sobre esse assunto, eu não vou seguir do modo que o mundo prega sobre família, sobre casamento ou recasamento, ou como o mundo molda as coisas ou pinta a tela. Nós temos a nossa própria pintura, ela foi escrita por Deus, na palavra de Deus, e nós amamos e vivemos de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa, a nossa fé é firmada na atitude de opção pela palavra de Deus. Nossa fé é totalmente firmada na palavra de Deus, não é firmada em nada, não é algo que eu vou sentir no meu coração mais apertado, mais quente ou mais frio. Fé é quando eu decido a seguir a palavra do Senhor e digo, a palavra de Deus é para minha vida. Hoje estão desacreditando a palavra de Deus, estão dizendo que querem reescrever a palavra de Deus, já arrumaram até uma maneira nova de escrever a palavra de Deus. Quando perguntaram para um desses pastores que quer reescrever a Bíblia, ele disse, não é nenhum homem que vai escrever, vai ser a inteligência artificial. Que besterol, né, irmãos? Deus levou 6 mil anos para escrever toda a palavra de Deus, ungindo um, ungindo outro, derramando do seu óleo sobre o coração, sobre o espírito de inúmeras pessoas que foram escrevendo o texto sagrado que nós amamos e honramos e recebemos como molde, como caminho para a nossa vida. Então a sua fé tem que ser firmada na palavra de Deus. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus, irmãos. Por que que a fé vai permanecer até o fim? Porque ela é firmada na palavra de Deus e a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso que a fé vai junto lá para o fim. Quando tudo acaba, permanece a fé. Glória ao Senhor. É uma atitude, não um sentimento. É quando você experimenta, glória a Deus, de tudo que Deus tem preparado para você. Deus tem promessas, irmãos. A Bíblia é cheia de promessas. Fé é quando você crê nas promessas do Senhor. Quer conhecer as promessas do Senhor? Tem inúmeras promessas. Tem uma que eu digo sempre para o Senhor, principalmente quando chega no fim do mês. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Né? Que a gente começa a perder o sono. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Principalmente a gente que vive de oferta. Eu lembro na pandemia, irmãos, quando todas as agendas acabaram. Todas as agendas terminaram por 6 meses, eu não tinha nenhuma ministração, não tinha congresso, não vendia nada, né? Não vendia livro, não vendia mais CD, os pendrives, estava tudo estacionado. Lá atrás também tem um pendrive com 400 músicas do nosso ministério. Vale a pena esse pendrive, você vai ouvir todos esses louvores que Deus nos deu. Tem 31 CDs no nosso pendrive. Mas não tinha nada na pandemia. E eu ficava ali, né, na praia, com violão, cantando, lendo a Bíblia, esperando no Senhor e totalmente não sabia como que Deus ia fazer para nos sustentar, para sustentar a nossa casa. E chegou um dia, irmãos, que eu fui para a beira do mar, ali em Arroio do Sal.
e fiquei na beira do mar e tinha muito passarinho. No inverno os passarinhos acampam ali, ficam ali comendo. Cada um deles tem uma região de manjar. Tem uns que ficam lá, as gaivotas ficam lá mais no fundo, comendo já os peixinhos. Depois mais para a beiradinha ficam os maçaricos, ficam ali comendo os bichinhos que ficam na beira d'água. Depois na areia molhada fica outro tipo de passarinho. Depois na areia seca ficam outros tipos de passarinho. Então é uma imensidão. E em cima ficam os gaviãozinhos, só para pegar os filhotes dos outros passarinhos que ficam de bobeira ali. Mas tinha comida para todo mundo, e o Senhor diz: fica firme, eu vou cuidar de ti. Olha os passarinhos. Olha os passarinhos, e eu lembrava Jesus falando: olha as aves do campo, olha os passarinhos. E eu ficava olhando: amém, Senhor, tem comida para todos eles. E eu ficava firme no Senhor e ficava orando. E um dia, olhando os passarinhos e pensando nisso, eu fui lá para a beira do mar. E eu estava de chinelo e de repente veio uma onda e bateu com toda a força nos meus pés. E eu olhei e tinha ficado uma coisa sólida, eu pensei que era uma conchinha. Mas quando eu fui pegar, irmãos, era uma moedinha. Era uma moeda de 10 centavos. Eu não sei de que bolso caiu aquela moeda, não sei quem jogou no mar, de que navio que ela caiu, ou como que essa moeda foi parar ali naquele lugar, naquele momento, em cima do meu dedo do pé. E eu peguei aquela moedinha, e uma moedinha de 10 centavos é um tesouro para quem tem fé, irmãos, porque ali está toda uma revelação de fé, de Deus no coração. E o Espírito Santo disse: é assim que eu vou cuidar de ti. E me mostrou aquela moedinha, eu apertei aquela moedinha e disse: amém, Senhor, eu recebo o teu cuidado, eu recebo a tua provisão. E foi assim mesmo, irmãos, ali foi provisão atrás de provisão. Poucos dias depois, bate alguém na porta, num dia chuvoso, caindo numa tempestade, e alguém batendo no portão, blá, 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 blá. Eu fui ver uma senhora, uma vizinha, que mora ali pertinho. Ela disse: eu estava em casa e eu fiquei com vontade de fazer uma fornada de pão para vocês. Eu trouxe aqui, debaixo de chuva, uma fornada de pão quentinho, no meio do inverno, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. No fim daquela mesma semana, chegaram os irmãos da Igreja Videira de Arroio do Sal e disseram: nós descobrimos você aqui, a tua casa, através da live do pastor Aloísio, e nós viemos trazer a Santa Ceia, um garrafão de vinho maravilhoso assim, viu? E 2 pães bonitos para a Santa Ceia, viu, amados? Glória ao Senhor Jesus. Haja ceia! Mas eu via tudo aquilo com a provisão de Deus. Um irmão da praia, que eu não via há muito tempo, ele disse: eu vi a tua live e Deus tocou no meu coração para te dar uma oferta, vem aqui em casa. Eu disse: mas onde o irmão está? Eu moro a 3 quadras de ti, aqui em Arroio do Sal, e eu não sabia, irmão. Fui lá na casa do irmão, meu irmão me deu uma oferta de amor. Glória ao Senhor Jesus. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus é a tua provisão, Deus é a nossa provisão. Eu vi agora, no meio dessa cheia, Deus provendo para os irmãos, Deus usando cada um dos seus servos para trazer a provisão de bênção, de vida, de sustento. Agora, para a reconstrução, nós estamos ajudando aqui na congregação 50 lares, irmãos, que perderam tudo, e nós estamos ali sustentando e ajudando e abençoando. Sabe por quê? Deus é o Deus de toda a provisão. Fé, meus amados, é atitude na direção de Deus. Quando nós recebemos as palavras do Senhor na nossa vida, e com elas nós aprendemos a caminhar. Fé tem o poder de fixar os nossos olhos na nossa vida hoje. A fé também, ela nos ajuda a zerar nosso passado, a não ficar com nada. É pela fé que você zera o seu passado. Você perdoa quem precisa ser perdoado. Você esquece o que precisa ser esquecido. Você deixa para trás as coisas que para trás ficam e se apropria da promessa do Senhor para viver a intensidade da plenitude. Meus amados, viver com Deus é uma intensidade de plenitude que nós vivemos todos os dias diante do Senhor. Por isso que a fé, ela atua no presente. Ela não tem poder de gerar coisas. Nós vamos falar sobre esperança hoje, mas a fé é algo que Deus trouxe como um poder, como uma bomba atômica na nossa vida para hoje.
para o próximo segundo, para o próximo minuto, para a continuidade da minha vida de hoje em diante, de hoje para frente. Fé é de hoje para frente na direção de Deus. Não existe fé que atua no passado. No passado é só para limpar, só para zerar, só para perdoar, só para deixar. Não fique com nada prendendo a sua vida no passado, meu amado. Pela fé você libera o seu passado para viver a plenitude do presente, em nome do Senhor Jesus, e para olhar com esperança para o futuro. A fé é um instrumento de Deus que nos faz ter os olhos certos da esperança, que nos faz ter os olhos para frente e poder dizer: com Deus vai continuar bem. Ser afirmado no mundo e nas coisas do mundo é de mal a pior. Eu lembro lá no nosso primeiro disco, Donald e eu, na música de fé em fé, de glória em glória, a gente começou, fez uma introdução assim, olhando para o mundo, a gente vê que tudo vai de mal a pior. Mas em Cristo Jesus tu pode crer que tudo vai de bem a melhor. Glória ao Senhor Jesus. Fé é o que nos faz ver que vai de bem a melhor. Glória ao Senhor Jesus. O que a fé gera na nossa vida? Quem aprende a viver pela fé, primeiramente, gera estabilidade. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nos desestabiliza completamente. Um mau negócio, um acidente, uma perda. Eu lembro quando a Rosana foi baleada, no ano que o André nasceu, 1996, ela levou um tiro de um assaltante. Os irmãos conhecem essa história. Um tiro de 38, ficou entre a vida e a morte, lutando pela sua vida, pela vida do seu filho, que ainda estava na barriga, estava grávida. E aquilo nos desestabilizou, irmãos. E se eu posso dizer para vocês, o que reestabeleceu a segurança, a estabilidade, foi a nossa vida de fé. Nós nos apropriamos das palavras do Senhor, dissemos: Senhor, nós não vamos deixar o medo tomar conta da nossa vida, do nosso ministério. Eu lembro que eu fiquei apavorado para viajar de novo, e logo eu tinha um congresso da Adonep, mas a Rosana disse: tu vai em nome do Senhor Jesus, eu não posso ir, eu vou ficar, mas você vai em nome de Jesus, e Deus vai nos dar a vitória. E Deus foi nos dando a vitória, a gente começou a caminhar com a ajuda dos irmãos, com o consolo da igreja, aleluia, a fé foi restabelecida. Não deixe nada roubar a estabilidade de Deus no teu coração e na tua vida, meu amado irmão. Glória ao Deus. Por isso você tem que encher a sua vida de fé, para não perder as certezas e as convicções que facilmente submergem no meio das adversidades, no meio das perdas, no meio das separações, no meio dos abandonos. Perde a estabilidade, mas Deus restaura a estabilidade na sua vida. A segunda coisa que a fé gera, nos gera uma direção clara, um norte. Tem horas na nossa vida que a gente fica meio perdido, né? Não sabe para que lado levanta. Toma uma bordoada na cara e cai, não sabe nem para onde é o norte, sul, leste ou oeste. E cai mesmo no chão, mas Deus restaura a direção. Sabe por quê, irmãos? A fé sempre nos faz olhar para o lado certo. A fé é a chama de luz na caixinha preta. Sabe aquele teste de ciências que a gente faz? Planta um feijãozinho dentro de uma caixinha preta e abre, em qualquer lugar da caixinha, abre um pontinho de luz. Espera 3 dias, quando você abrir a caixinha, a folhinha está voltadinha para o ponto de luz. Isso é a fé, irmãos. A fé é esse ponto de luz que nós nunca perdemos, que sempre está iluminando a nossa caixinha preta. Sempre está iluminando as nossas incertezas, sempre está iluminando as nossas tristezas, as nossas angústias. Você olha lá no fundo do coração e consegue ver a luzinha, consegue ver a pequena luz. E essa luz é o que vai chamar a sua vida nessa direção constantemente. Não importa quão densa seja as trevas.
Quão fortes sejam as adversidades, as dificuldades. É esse ponto de luz, é a própria presença de Cristo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da noite escura. É o ponto de luz de Deus que nos leva para Ele. Glória a Deus. A terceira coisa que a fé gera no nosso coração, ela vai nos gerando, vai nos ensinando, irmãos, o know-how de Deus, a sabedoria de Deus. Ela vai nos dando sabedoria, a sabedoria que vem do alto para como viver a vida, o que fazer de agora em diante. Isso tudo aconteceu na minha vida, eu estou aqui sozinho, eu estou aqui sozinha, eu perdi meu ente querido, foi embora, fazer o quê? Vem a sabedoria de Deus, peça ao Senhor, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Eu lembro quando meu pai morreu, minha mãe não sabia o que era talão de cheque, minha mãe não sabia, e nós ali todos solteiros ainda em casa, e a minha mãe não sabia fazer nada, e um dia ela desesperada em cima do sofá, com tudo, meu filho, eu não sei fazer nada. Eu disse, mãe, eu vou te ajudar, nós vamos lá no quartel, alguém vai nos auxiliar. Minha mãe se tornou uma mulher organizada, orientada, sábia de gestão de todas as coisas. Não demorou muito tempo, ela já estava com o seu apartamentinho. Meu pai nunca teve casa própria, já estava minha mãe com um apartamentinho comprado e pagando a prestaçãozinha, quitou aquilo tudo e foi gerindo o seu dinheirinho, a sua pensão, e aprendeu a fazer tudo, e vai até hoje com quase 86 anos, ela vai no banco e tira o seu dinheirinho e cuida de tudo direitinho, não tem dívida, sabe por quê? Vai recebendo a sabedoria de Deus. Vai recebendo a sabedoria de Deus. Deus vai te ensinando. Um dia eu acordei e olhei no WhatsApp. Edu Virges mandando um WhatsApp para mim. Eu disse, o que é isso? Minha mãe tem WhatsApp? Eu mandei, oi mãe, é a senhora mesmo? Eu achei que era fake, alguma coisa. Jamais eu pensei que a minha mãe com 75 anos ia ter. Hoje ela tem grupo, comunica com os netos, tudo que tem direito, e escreve os erros, e o corretor escreve besteira, tudo errado, mas ela fica ali, ela não abre mão, ela vai aprendendo, ela vai lutando. Foi lá, alguém montou um computador, ela fez e-mail, ela vê os sites, faz pesquisa de preço, tudo. Sabe por quê, irmãos? Deus vai nos ensinando. Às vezes você se entrega, acabou o mundo, acabou tudo. Eu estou lá, né, com o meu sogro e minha sogra lá, com eles lutando no aplicativo do banco. Aprende, meu sogro, não é Pax, é Pix. Não, não é Pax, é Pix. Vão aprender a fazer isso direitinho, vai lá ensinando 10 vezes, for o código, for a senha, e não é o mesmo código para fazer o Pax, ou melhor, o Pix, né? E assim por diante, mas tem que ensinar, irmãos. Você recebe a sabedoria de Deus. Eu proclamo sobre tua vida as coisas que você não sabe, que acha impossível, minha irmã. Deus nos dá sabedoria para prosperar. Pegue essa palavra agora dentro do seu coração, se aproprie dela. A sabedoria do Senhor é fazer as coisas, não fazer as coisas de qualquer forma, é fazer todas as coisas do jeito de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria você não é, qualquer coisa você aprende com o Google, mas sabedoria você só aprende com Deus. Porque sabedoria é fazer as coisas do jeito de Deus em todas as áreas. Aleluia, com segurança, com direção, com a sabedoria. E quarto, meus amados, com força, com poder, todas as coisas. A fé é um instrumento para gerar poder na nossa vida. Poder quer dizer um dínamo, uma força sobrenatural que não é nossa, que nos leva a fazer coisas maiores do que nós, com intensidades muito maiores do que a força natural de um homem, de uma mulher pode realizar, mas fazer as coisas na força e no poder do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus sobre a nossa vida, e só a fé nos conduz no caminho do poder de Deus.
que nos leva na direção do Senhor. Eu um dia me hospedei na casa de um casal. Eles eram da missão Portas Abertas. E eles trabalhavam na antiga cortina de ferro. Eu sentei uma noite com eles. E aquele casalzinho já deviam ter uns 70, uns 72, 73. Mas eu nunca mais esqueci disso. Daquele casal contando. Nosso trabalho todo ano. A gente poupa o nosso recurso e nós enchemos aquele trailer, e mostraram um trailer que tinha na rua. Nós enchemos esse trailer de Bíblia, de remédio, de mantimentos e levamos para trás da cortina de ferro. E eles me disseram aquilo e nós levamos todos os anos. E ele disse, o ano passado esse trailer estava cheio e de repente tinha 2 motos e um carro de polícia atrás de nós, na antiga Tchecoslováquia. Eu disse para ela, nós estamos presos, a polícia está atrás de nós. E eles pararam o carro. Daí eles disseram, mas quando pararam, veio uma das motos e parou na nossa frente, e o guarda tinha um pneu no ombro, e disse, esse pneu é do trailer de vocês, que caiu e vocês não notaram. Eu lembro disso, meus amados. Mas eu fiquei olhando aquele casalzinho, andando pela cortina de ferro, e depois as histórias que eles me contaram, estacionaram o carro carregado de Bíblias em Moscou, e aquele carro, e eles perderam, não acharam a rua, e tiveram que ir numa delegacia e dizer, nós somos ingleses e perdemos nosso carro aqui em Moscou, ajuda a gente. A polícia ajudou eles. Mas eu disse, Deus, o que um casal de 70 anos, e eles já velhinhos de cabelo branco, não era grisalhinho como o meu assim, né? Que só tenho 65, viu, irmãos? Mas era já bem mais idosos, fazer aquelas loucuras para Deus todo ano, irem de trailer da Inglaterra ao Irã para levar a palavra de Deus, para levar a vida e a bênção de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Uma força sobrenatural que Deus coloca sobre a vida de pessoas, de cada um de nós, não importa se é homem, se é mulher, vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não importa quem você seja. Como a Rosana falou, a força vem do Senhor e pega e opera na tua vida e nos faz pessoas operantes no reino de Deus, para proclamar a glória de Deus, para ir além, para ir adiante. Glória ao Senhor Jesus. Agora, todas as minhas passagens foram canceladas, né? Eu já tinha todas as passagens compradas de 3 meses para cá, até setembro, outubro, tudo comprado. E cada semana é um leão para devorar, mas chegou uma semana que não teve jeito. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer? Minha passagem foi cancelada, eles querem que eu vá para Curitiba, e eu vou de carro para Curitiba. O André já tinha ido me buscar na semana anterior, aonde mesmo? Em Florianópolis. E um querido irmão dirigiu para mim na outra semana, ficou com o carro em Florianópolis, depois me pegou, trouxe de volta. Daí eu vi aquela vozinha, você não vai parar por causa disso, pega o ônibus. Eu liguei, peguei o ônibus, fui para Ponta Grossa, irmãos, 15 horas de ônibus. Faz 20 anos que eu não faço uma empreitada de ônibus desse tamanho. 15 horas de ônibus, pela serra ainda, parando em Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Vacaria, Lages, depois Mafra, e assim por diante. Foi, irmãos, de ônibus até Ponta Grossa. Cheguei lá às 11h30 da manhã, saí às 7 da noite, mas cheguei lá e disse, é por tua causa, Senhor, é na tua força, é no teu poder, não vou parar por causa disso, é na força do Espírito Santo. E vai, meus amados, é Deus que vai nos fortalecendo para a realização de cada um dos desafios. Glória ao Senhor Jesus. Poder é o portal para a força de Deus. O poder do Espírito é o portal que se abre dentro do coração de um homem, de uma mulher de fé, para realizar as grandes coisas que Deus tem preparado para
cada um de nós. E a última coisa, fé, meus amados, ela restaura a identidade. A quinta coisa, nós recebemos a estabilidade de Deus, a direção clara de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus na nossa vida, mas pela fé, na vida de cada um de nós, é restaurada a verdadeira identidade de quem somos. Eu gosto do texto do chamado de Paulo, lá em Atos 9, quando Ananias vai visitar o Paulo, muito a contragosto, mas Deus diz uma coisa para Ananias sobre Paulo: ele é um instrumento escolhido. Ele é para mim um instrumento escolhido. Deus já tinha o veredito sobre Paulo. Paulo não era um perseguidor assassino. Paulo não era um cara que estava no caminho errado. Deus sempre teve a ideia exata de quem era Paulo para ele. Esse é meu servo, meu ungido escolhido. A pessoa que eu escolhi para realizar aquela obra. Que antes da fundação, Deus já sabia de tudo, irmãos. Deus permitiu, né, os desvios na vida de Paulo, mas o que Deus tinha para Paulo continuava intacto no coração de Deus, e o que Deus tem para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, está intacto no coração de Deus. Existe uma identidade, existe um veredito que Deus já falou acerca da tua vida, que nós unicamente precisamos encontrar. Talvez essa reunião hoje é o dia de você se encontrar com a identidade de Deus na tua vida. E para muitos Deus está dizendo: você é um instrumento escolhido. Você é uma mulher escolhida por Deus, você é um homem escolhido por Deus. Você é um vaso escolhido por Deus para a realização de uma grande obra. Você não é um acidente, você não é uma pessoa pela metade, é um vaso escolhido. Você não é um viúvo, uma viúva, você não é um divorciado, um abandonado, você não é um órfão, você é um instrumento escolhido por Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Cada um de nós temos que receber esta palavra do Senhor sobre a nossa vida, saber que Deus tem um plano, um propósito, uma escolha na vida de cada um de nós. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe que a dúvida que vem ao nosso coração quando não encontramos as respostas para as nossas questões. Fé atua nas respostas. A fé é quando nós recebemos as respostas que Deus nos traz. A dúvida é quando não encontramos as respostas adequadas e imediatas para as nossas perguntas e as nossas angústias, que só pode ser respondidas pela fé. Sabe, meus amados, quando Paulo fala, lá no final da carta de 2 Timóteo, guardei a fé. Fé é algo que você tem que aprender a guardar no seu coração. Não deixar nenhuma dúvida tocar a sua fé. Não deixe nenhuma dúvida desse mundo, nenhuma insegurança, nenhuma incerteza encostar na sua fé. Sempre declare: eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na palavra. Eu creio na comunhão da igreja. Eu creio na vida que eu tenho com o meu Deus. Eu creio no louvor e na adoração. Eu canto porque eu amo o meu Senhor. Eu derramo o meu coração e o meu amor para com Deus. Não deixe nada tocar na sua fé. Fé é um tesouro. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, fé é o teu maior tesouro. É o teu maior tesouro. Fé é a maior herança para os filhos. Eu estava falando com um amigo meu, que ainda não entregou a vida para Jesus, mas eu sempre semeio uma palavra para ele. E essa semana eu disse para ele: olha, eu quero te dizer uma coisa.
A gente pensa que os nossos tesouros é a casa, é os carros que a gente deixa, é um dinheiro que a gente deixa. Não, nossos tesouros não são materiais, são espirituais. A maior fé para um filho, para uma filha, é você deixar. A maior herança para um filho e uma filha é você deixá-lo caminhar na vida com o coração cheio de fé. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no fim, o que vai ficar é a fé. Segundo ponto, vai ficar também a esperança. Durante a pandemia, eu li vários livros que eu sempre quis ler na vida. E um deles é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Um livro que foi escrito em 1300 e poucos, por um italiano chamado Dante. E ele é uma sátira, uma alegoria em forma de poesia, muito bem escrito. É uma crítica a toda a vida religiosa que Dante via ao seu redor. E o primeiro compêndio, são 3 compêndios, o primeiro chama-se Inferno, o segundo Purgatório e o terceiro Paraíso. Não se escandalizem, viu, irmãos? É muito interessante a Divina Comédia. Quem já leu a Divina Comédia aqui? Epa, tem alguns? Que bom. Mas no primeiro volume da Divina Comédia, na terceira página ali, Dante e seu companheiro de jornada chamado Virgílio, em honra a um poeta que Dante gostava, Dante e Virgílio se aproximam das portas do inferno. E eles leem uma placa que está escrita na porta do inferno. Quem já leu consegue lembrar? Diz assim: todos que por aqui passaram já perderam a esperança. Isso é o que Dante leu na porta do inferno. Todos que por aqui passaram perderam a esperança. E daí todo aquele primeiro capítulo da Divina Comédia fala das pessoas que iam para o inferno. Elas perderam a esperança nas coisas eternas, nas coisas puras e simples de Deus. Por isso que no inferno ele encontrou todos os religiosos da sua época. Ele ia dizendo em forma de poesia quem que ele estava encontrando no inferno. E eram os papas. É uma crítica, por isso que Dante foi excomungado logo depois disso. Né? Foi exilado, inclusive, porque ele pôs no inferno todos os papas que ele conhecia. E os ajudantes dos papas e os políticos da época, estava tudo no inferno. Mas eu quero me ater a essa frase. Todos que por aqui passaram já perderam a esperança. Não existe coisa pior para um ser humano. É ele perder a perspectiva da esperança. E principalmente para nós, irmãos. Colossenses 1:27 diz o quê? Cristo em nós. É a esperança da glória. Sabe, a esperança é algo que não nos remete para um mundo melhor. Não, ele nos remete para a eternidade. A nossa esperança, irmãos, não é que o mundo vai melhorar, como a querida Edmeia queria saber naquele dia. É que nós já temos uma glória prevista. Nós já temos endereço fixado por Deus. Essa é a nossa esperança, quando Deus nos ensina a olhar para o lugar certo. E hoje o Espírito Santo quer te fazer olhar para o lugar certo. Muitas pessoas estão olhando para a coisa errada, para o lado errado da vida, para o lado errado. Deus não quer que você esteja fixado nas coisas desse mundo, nas coisas que a gente pensa que é o que nos dá alegria e felicidade. Às vezes não é não, meus amados, não é não. Muita gente pensa que o casamento é o que traz alegria e felicidade. Não, a única coisa que traz verdadeira felicidade é quando o homem e a mulher aprendem a olhar para Cristo Jesus e para a glória que nos está prevista. Eu e a Rosana duramos assim juntos, porque nós dois só olhamos para a eternidade.
Nós temos olhos fixados em Deus, meus amados. Não é o nosso grande amor que nos une. Não, é o nosso alvo no Senhor, em Cristo, que nos fizeram passar por todas as crises, por todos os assaltos, pela menina especial que Deus nos deu, e assim por diante, pelas mudanças, pelas perdas, pelos ganhos, por tudo. O que nos fixa é olhar para a eternidade, é olhar para Deus, fixamente para o Senhor, é olhar para Ele, meus amados. Glória ao Senhor Jesus, porque quando nós aprendemos a olhar para Cristo, que é a esperança da glória, isso produz perseverança. Amém, amados? Perseverança. Hebreus 10, 32 diz: nós somos daqueles que perseveram. Não nos perdemos para a perdição, mas perseveramos para a eternidade. Perseveramos para Deus. Aleluia, olhamos firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, produz perseverança no caminho. Quem tem fé, quem vive para Deus, amados, quem vive com fé e com esperança, não para no caminho, persevera. Porque a perseverança nas coisas de Deus nos levam, segundo, nos levam a conhecer os tempos e as estações de Deus. Eu quero dizer, para tudo existe a estação certa de Deus. Se alguém tem dúvida disso, pergunte para o meu amigo João Batista, que casou com 62 anos recentemente. Perseverança, fé no Senhor, olha para o Senhor. Olha para Deus. Com quantos? 48, 49 vocês casaram? Pronto, perseverança ali, ó. Olha para Deus, Deus tem o tempo certo, a hora certa. Aleluia. Como alguém falou hoje durante a Santa Ceia, Deus nunca está atrasado, Deus nunca está adiantado, Deus nunca está com pressa. Deus tem as coisas perfeitas na hora certa de Deus. Sabe o que é esperança, irmãos? É aprender a esperar o tempo de Deus. É esperar a hora de Deus para todas as coisas. Eu e a Rosana, sim, nós nos angustiamos muito, né? Que a gente, com 3 anos de casado, a gente quis ter filhos. Mas a Aurora só veio com 8 anos de casados e tivemos algumas perdas no meio do caminho. E aquilo às vezes nos angustiava, a gente ficava, né, todo mundo cobrando. E o nenê, não está mais grávida. E aí aquela gravidez, não está mais. E, blá, 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 blá. E assim vai indo. Quem já passou por isso sabe exatamente como é e o que é. Viu? De perdas, né, de ficar esperando. E aí, Deus, e agora? E a ansiedade vem no coração. Um dia a gente entregou, né, Rosana? Dissemos, nós não vamos mais nem pedir para Deus. Deus sabe o que a gente quer. A gente quer uma filhinha, e veio aquela criatura querida, aquela aurorinha linda do Pai, amada. No início, no início a gente achava, porque o médico que fez Deus nos disse, 1 ano antes da gravidez, 1 ano antes, Deus nos deu o nome da Aurora. E nós escolhemos e escrevemos no próximo livro, chama-se Como a Luz da Aurora, o livro que eu estou escrevendo sobre a vidinha da Aurora. E Deus nos deu o nome dela 1 ano antes, mas quando a gente foi fazer a ecografia, o médico disse que era um menino. Daí a gente fez todo o quartinho para um menino que ia se chamar Gabriel. Mas aquele enxoval do Gabriel tinha outro endereço. Para um menininho chamado João Henrique, que nasceu junto com a Aurora, né? E o enxoval do Gabriel, que se transformou depois, no final, no último mês, né, Rosana? No 7º mês se transformou em Aurora. Mas muito especial mesmo, toda a história da Aurora. Mas Deus tinha hora, irmãos, Deus tinha um tempo. Deus tinha o tempo certo. Eu conheço inúmeras pessoas que começam o ministério, né? Quando tudo parece que ia acabar, começou o ministério. E a pessoa se torna operante, né, Ingrid? Começa a ser operante no reino de Deus e fazer a obra do Senhor e promover a obra do Senhor. E vai, um dia me chama um irmão muito querido chamado Bob Curry.
Ele me liga dos Estados Unidos e diz assim: irmão Azof, eu tenho um pedido muito especial para você. Eu tenho um irmão que ele é general do exército americano. Ele é o comandante das forças americanas na Europa. Mas ele tem um sonho muito grande de gravar um disco de louvor e de ópera, no estilo de ópera, com orquestra e assim. Eu disse: o que, Bob, que estava falando? Não, eu só conheço você, é você que tem que me ajudar. Arruma orquestra, arruma tudo para gravar disco para o meu irmão. Eu acabei de deixar o dinheiro para você no seu escritório. Ele tinha passado por aqui, deixou o dinheiro da gravação no escritório e disse: te vira. Eu saí me virando, eu não conhecia, eu fui, procurei o querido amigo Alexandre Paz, e a gente, um mês depois, estava com o general no estúdio aqui em Porto Alegre, veio dos Estados Unidos, e gravamos um disco clássico para um general de 75 anos, que tinha um sonho na sua vida de um dia gravar um disco de louvor e adoração a Deus, para usar a sua voz e distribuir para todo o exército que ele conseguisse. E ele fez não sei quantas mil, 30, 40 mil cópias, e mandou para tudo quanto é soldado, tudo quanto é outro general, para os quartéis onde ele serviu. Mandou um disco evangelístico dele cantando a palavra de Deus. Coisa mais linda. E a gente produziu para aquele homem. E ele saiu dali, ficou uns 4 meses com a gente, indo e vindo dos Estados Unidos, produzindo um disco com 75 anos, com orquestra, com oboé, com tudo que tinha direito, bem gravado, e ele cantando de todo o coração, com toda a voz. O irmão do Bob Curry, que muitos conheceram aqui, nosso amado missionário, né, João? Nosso queridão, né? E a gente teve a honra de produzir, mas aquilo ali deixou uma marca no meu coração. Nunca é tarde para nada. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, para a sua irmãzinha: nunca é tarde para nada. Para nada. Nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para o meu ministério. Nunca é tarde para a família que Deus quer me dar, para o casamento que Deus quer me dar. Nunca é tarde para ser pai, para ser mãe. Nunca é tarde, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem vive pela fé, vive firmado na esperança. E Cristo em nós é a esperança da glória. Entre hoje e a eternidade está o governo de Deus. É isso, quem tem fé, crê. Entre este momento de hoje e a eternidade, tem todas as curas de Deus, tem todas as bênçãos de Deus, tem todas as riquezas de Deus, tem toda a prosperidade de Deus, tem todos os sonhos que eu espero na minha vida. Agora a Rosana e eu estamos sonhando em ter netinhos. Deixa, que bom que a Larissa e o André não estão aqui. Mas são sonhos que Deus vai colocando no nosso coração, que a gente vai olhando para frente. A Tuca vai ser netinha essa semana, a Carmélia, né, Carmelinha? Já liberei a palavra aqui, do jeito que eu vi ela aqui, né? Hoje estava aqui no culto, minha querida sobrinha. Mas, irmãos, a estação é de Deus. De hoje à eternidade, quem governa é Deus. Em tudo, em tudo. Isso é fé, isso é esperança. É quando nós cremos no governo de Deus. Quando as coisas que nós parecemos que estão perdidas, que acabaram, que encerraram, Deus acende uma luzinha na caixa preta. E quando você abre a caixa preta, a plantinha virou para o lado de Deus, do lado da luz. Aleluia, essa é a nossa vida, meus amados. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus. Terceiro, a esperança nos leva sempre a encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 8:12.
A esperança nos leva na direção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A esperança nunca nos leva para algo furado, irmãos. A luz na caixinha preta é sempre boa. É sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu futuro, para o ministério que Deus tem te dado, para a continuidade da tua vida, para os anos que vêm, para os anos que estão para frente. A gente pensa, né, que a idade vai chegando. E tudo que a gente almeja quando vai chegando a idade é um lugar para sentar e um banheiro. Antes isso pouco importava. Mas depois de uma certa idade eu estava falando com um amigo meu muito querido. E ele disse: meus filhos me levaram de surpresa para a virada de ano em Nova York. Eu cheguei lá 13h e o troço só ia acontecer à meia-noite. E eu fiquei ali 1 hora, 2 horas, na terceira hora eu não aguentava mais de pé. E não tinha lugar nenhum para sentar. E eu doido por um banheiro e saí procurando um banheiro no meio daquela multidão de gente. Na Quinta Avenida em Nova York tinha uma ruazinha escrita banheiros. Quando eu cheguei lá, era uma rua cheia de banheiros e uma fila gigantesca que virava a quadra para entrar naqueles banheiros. Irmãos, cada vez a gente vai precisando de menos coisa. Mas a esperança nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, com o passar dos anos, nós vamos querendo, né, as nossas coisinhas de conforto, mas Deus faz outras coisas. Para ter a vontade de Deus, tem que se jogar num ônibus, passar de novo uma noite no ônibus, e na semana seguinte fazer tudo de novo de Florianópolis para cá. E eu não sei como vão ser as próximas semanas, mas eu vou continuar fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que me deu esse ministério pelo Brasil afora, e daqui uns dias pelo mundo afora, para outros lugares do mundo. E Deus vai nos dando a capacidade, a força, a perspectiva e a esperança, e você vai aprendendo a confiar no Senhor. Se precisar dirigir, eu vou dirigir de novo, como a gente fazia. Tantos anos, estrada, ia. Para nós ir daqui a Porto Seguro era uma tiradinha só. E parava em Belo Horizonte, visitava os irmãos de São Paulo. E fizemos isso a nossa vida inteira, irmão. Se precisar de novo, a gente faz. Porque nós sabemos que a eternidade está toda nas mãos de Deus. O transporte, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, escute isso. Envolve emoções, envolve sustento, envolve transporte, envolve querer, envolve realizar. Tudo que você precisa, você coloca nas mãos de Deus e vão aparecer os recursos. Ministério, irmãos, é recursos que vêm de Deus. Eu experimentei isso nesses meses aí da cheia. Eu não pude voltar para cá, eu fiquei 2 meses durante essa enchente, essa catástrofe que nossa cidade e o estado teve. Mas eu fiquei de fora e disse: Senhor, como que eu posso abençoar? E Deus disse: eu vou te mostrar como tu pode abençoar. E Deus, eu fui fazendo alguns contatos, e contato com irmãos, e os irmãos foram mandando recursos, e eu fui repassando os recursos, e pude abençoar 24 igrejas, congregações aqui, e mais de 100 pessoas, 100 famílias, individualmente, que foram abençoados pelos recursos que Deus mandou abundantemente. Todo mundo que precisou teve recursos do fundo que Deus nos deu. E grande parte do nosso dia a gente passava recebendo e mandando recursos para todos os irmãos, para todas as igrejas, para as pessoas que precisavam, para quem precisou, teve recursos que Deus mandou. Sabe por quê, irmãos? Tudo está nas mãos do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para nos capacitar. Isso você alcança com fé
e esperança. Eu vou apressar aqui. Terceiro ponto, irmãos, é o amor. No final permanece a fé, a esperança e o amor. Porque o amor permanece junto com a fé e a esperança. Colossenses 3,14 nos responde: porque fé é o vínculo da perfeição. Porque tudo em Deus é perfeito. E a fé e a esperança precisam do amor. Nós não podemos ter uma fé sem amor, nenhuma expectativa sem amor, porque precisam ser regadas pelo amor de Deus. Aleluia! É a fonte da bondade de Deus em nós que nos leva a viver para Deus sem os nossos interesses humanos. Uma pessoa, para viver na totalidade da fé, ela tem que ser banhada por amor, para ela poder atingir e alcançar o que Deus quer do jeito de Deus, e Deus é amor. Uma pessoa só pode ficar em paz com o seu passado se tiver amor. Só pode ter a expectativa correta de Deus para frente se tiver amor no seu coração. Terceiro, porque o amor é um instrumento de libertação, que sempre alivia o jugo. Uma pessoa que recebe o amor de Deus, a palavra fala, João fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Nossa vida se enche de incertezas, de inseguranças que nos pesam. Mas o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Quando o amor entra, sai o medo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero proclamar aqui, quando o amor entra, sai o medo, sai o temor, sai o medo do que vai ter no futuro, do que vai acontecer, sai o medo de dar os passos de fé que Deus está nos pedindo, porque o perfeito amor lança fora o temor. É um instrumento de libertação. Quando o amor entra, nós somos libertos. Totalmente libertos por Deus. Somos liberados por Deus. Oséias 11,4 fala: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo. Os laços do amor de Deus tiram o jugo. Tiro aquilo. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Essa outra parte eu não usei, eu só usei a primeira parte. Aleluia, alivia o jugo. O amor de Deus alivia todo o jugo que está sobre a nossa vida. Jugo quer dizer uma carga pesada, que é difícil de carregar sozinho. Por isso Jesus disse: tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai recebendo a carga de Deus e vai ficando liberto para viver a fé, a esperança e o amor. Aleluia, o amor de Deus que enche o nosso coração através do Espírito Santo, meus amados. Aleluia, e esse amor Deus está derramando nesta tarde aqui para encher as nossas vidas, para encher o teu coração, para te fazer alcançar a perfeição de Deus, para retirar do teu coração todo o medo, todo o peso, tudo aquilo que pode estar prendendo a sua vida. Tem muita gente que fica presa no seu passado e nunca consegue perdoar. Eu lembro uma senhora que veio para a nossa célula alguns anos atrás. E um dia a ministração do grupo foi sobre perdão. Daí ela esperou todo mundo sair, ela chegou para mim e disse: olha, tem coisas que a gente não pode perdoar. Eu disse: como? Não, tem coisas que que eu prometi que eu não ia nunca perdoar. E ela tinha uma filhinha e ela olhou e disse: quando o pai dessa minha filha, que estava junto, inclusive ali conversando, me abandonou sozinha
no estado do norte, e foi embora e desapareceu, eu jurei, eu nunca vou perdoar. E vou ensinar minha filha a odiar esse homem, que é o pai dela, mas nunca vou perdoar. Eu disse, minha irmã, é impossível ser uma cristã. E ela já estava uns 4, 5 meses com a gente, caminhando, já tinha sido batizada, já tinha recebido a palavra. Ela pegou, se levantou. Se esse é o preço do evangelho, eu não vou pagar. Nunca vou perdoar. Levantou e foi embora e nunca mais voltou. Sabe por quê? Jugo, peso, carga, ausência de amor. Amor não é um sentimento que vem no nosso coração. Meus amados, amor é obediência. É quando você obedece a palavra de Deus para ser como Jesus. Nosso enunciado como igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus fala 100% de perdão, 99% de perdão não é perdão, é 100% de perdão. Eu lembro quando eu perdoei meu pai. Meu pai nos fez sofrer muito. Foi muito difícil para toda a nossa família. Minha irmã está aqui presente. Mas um dia eu decidi, eu vou perdoar meu pai 100%. E eu tive a oportunidade muito prática, porque a gente chegava todas as noites e o pai estava embriagado, caído na porta do nosso edifício, onde a gente morava. E a gente naturalmente pulava por cima dele. Os vizinhos reclamavam, depois ali pela 1h da noite ele acordava, ia no um corredor que tinha do lado e começava a chamar a minha mãe para vir abrir a porta que alguém tinha fechado. E ele chamava do Virgem, eu lembro disso assim nitidamente no meu ouvido. Mas um dia eu cheguei do culto, segunda-feira, e lá estava o pai caído no chão. E eu ia, como sempre fazia, pular por cima. E que foi algo automático que a gente desenvolveu para não sofrer com aquilo, para não se envergonhar, para não ter medo daquilo, para não ter insegurança. A gente pulava por cima. Mas naquela noite o Espírito Santo disse, não pula. Levanta ele e leva para cima. E eu fiz aquilo com um grande sacrifício na primeira noite. Já nas outras noites eu não fiz com tanto sacrifício. Deus já foi amolecendo meu coração. Mas uma daquelas noites que eu subi ele, eu deitei do lado dele na cama e disse, pai, eu sei que tu não está ouvindo, mas isso aqui é para mim mesmo. Eu te perdoo. Ali começou o meu ministério. Meu ministério não começou cantando, irmãos. Começou liberando o meu coração da amargura, da angústia, da vergonha que nós passávamos com o nosso pai. Ali começou o ministério. E ali eu liberei. Dali em diante só foi festa e logo ficou doente depois daquilo. E a gente teve uns anos gostosos, né, com o pai. O teu namoro com o Tom foi cheio de alegria. E ele conheceu a Rosana também, amava a Rosana, tudo. Deus curou ele. Ele pôde, né, Carmélia, ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho. Eu lembro quando ele teve o derrame, nos primeiros meses eu levava um cassetezinho com a Bíblia e deixava a Bíblia tocando para ele o dia inteiro. O dia inteiro. E quando eu esquecia, ele dizia, e a Bíblia? E eu punha lá, pac, ligava o gravadorzinho. E a gente foi conquistando, Deus foi curando a nossa casa. Irmãos, o perdão cura. Liberta, é o jugo que vai embora do nosso coração. E alguns anos depois, muitos anos depois, eu estava num avião e eu estava muito com uma tristeza no meu coração, aquelas tristezas que você não identifica. Daí quando eu fui ver, eu abri o meu computador no avião e eu vi a data, era o aniversário do meu pai. Daí sabe o que eu fiz, irmãos? Ele já era morto, mas eu escrevi uma carta de amor para o meu pai. Eu escrevi uma carta que eu nunca tinha escrito de amor a ele.
E eu lembro dessa carta. E é importante a gente, às vezes, escrever cartas para o passado. Ah, mas a pessoa não está mais aqui. Escreve uma carta de perdão. Ou pedindo perdão. Escreve uma carta, libera o teu coração. Deus está trazendo essa palavra porque Deus quer que você permaneça com as coisas que permanecem. Fé, esperança e amor. Amor nos faz escrever cartas, irmãos. Amor nos faz recomeçar. Amor nos faz liberar tudo que pode estar preso na nossa vida, no passado. Que Deus, para a próxima estação, Deus quer todos nós aqui, sem exceção, numa próxima estação da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso ministério, das nossas causas pessoais, dos nossos sonhos e dos seus projetos. Muitos sonhos não conseguem se realizar porque eles estão trancados lá atrás. E a gente consegue correr um pouquinho. Eu lembro de um cachorro que tinha numa vizinha nossa, ele era preso num arame. A correia dele, né? Como se chama? A correia era presa naquele arame. Então ele podia correr o pátio inteiro. Quando ele via um gato passando lá no fundo, ele saía correndo, mas quando chegava no fim do arame, ele... E não podia ir adiante. O passado é assim, viu? Você consegue correr um pouquinho, mas quando chega naquilo, está preso, não consegue ir além. E o que o Espírito Santo quer nesta noite é liberar você para ir além. E a palavra foi pregada: fé, esperança e amor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero convidar todos a ficarem de pé agora. Leva lá para trás, tá? Vem cá, Rosana, vem. Nós queremos orar por você. Se algum ponto dessa palavra tocou o seu coração e precisa de mudanças, mudanças feitas por Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para esse altar. Que Rosana e eu queremos abençoar você. Abençoar a sua vida. Liberar a sua vida diante de Deus. Nós estamos aqui num ambiente de família, de amor. E principalmente num ambiente de libertação. Eu não quero que ninguém aqui continue escravo, preso nas correntes. Preso no passado. Eu quero que você que precisa escrever uma carta, venha para cá. Que você que tem pulado por cima dos seus problemas, como eu fazia, pode vir aqui, minhas irmãs, aqui nesse cantinho aqui com a gente, aqui pertinho. Você que tem pulado por sobre os seus problemas, fingindo que não vê, ignorando a libertação, mas hoje Deus falou que a libertação é muito clara. Ela é feita de atitudes, fé é feita de atitudes. São atitudes claras que nós tomamos diante de Deus para a continuidade. E o que Deus está olhando é para a continuidade da vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, nesta tarde aqui, que Deus nos reuniu aqui. Deus trouxe essa palavra porque Deus conhecia cada coração, cada partezinha dela serviu para um de vocês. Eu não sei o que está no seu coração, o que precisa ser liberado, o que Deus quer dar continuidade. Mas eu tenho certeza que é Deus que está fazendo esta obra nesta tarde aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar alguns irmãos, Sirlei, vem João, vem para cá, Vinícius, Claudinha já está aqui, vem os irmãos pastores aqui que estão conosco. Vamos cercar essas irmãs, essas vidas. Aisha, vem para cá.
Vamos cercar de amor, isso mesmo. Nós somos uma igreja. Se você sente, tem alguma pessoa que você ama que está aqui nesse altar, venha para perto dela. Vem aqui para dar um abraço, vem aqui para estar junto, para ministrar o amor de Deus sobre cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. É Deus que faz essa obra. Aleluia, Senhor. Renova-me, Senhor, é maior. Deus quer renovar cada um de vocês. Aleluia, Senhor. Pai, Tu liberaste a Tua palavra nesta tarde aqui, Senhor. A palavra que veio do Teu coração, Senhor. Tu queres gerar na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Nesta tarde, quer gerar fé, quer gerar esperança, quer gerar amor. Ora por essas irmãs que estão bem na frente aqui na frente. Quer gerar uma nova expectativa. Quer dar uma outra continuidade, uma outra direção. Que só pode ser dada através da fé, através da esperança, através do fluir verdadeiro e genuíno do amor de Deus. Eu te peço, essa obra seja realizada agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que é ressentimento, tudo aquilo que é amargura, tudo aquilo que é falta de perdão, tudo aquilo, Senhor, que gerou angústia, que gerou instabilidade, que trouxe tristeza, trouxe lágrimas, trouxe dor na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, Senhor. Seja agora curado pela graça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ministrar a graça, Senhor, a graça, superabundante graça de Deus, que flui através do Espírito Santo, no coração de cada pessoa, de cada vida, de cada irmão, de cada irmã. Que esteja aqui, Senhor, neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Traz o Teu consolo ao coração que precisa de consolo. Traz o Teu perdão para quem precisa de perdão. Traz a Tua alegria para o coração entristecido. Traz a Tua esperança para o coração sem esperança. Traz a Tua fé onde tem incredulidade. Porque só o Espírito Santo de Deus pode realizar esta obra, em nome do Senhor Jesus. Queremos liberar, Senhor, a vida e a graça de Deus, que é derramada pelo Senhor, em nome de Jesus, sobre cada vida, Senhor. Aleluia, Senhor. E nós dizemos, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
coração. Obrigado, irmão. Porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos de ti, Senhor. Em casa, irmãs, aqui, vocês três. Quero abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Que essa graça de uma vida de fé, de esperança e de amor esteja sobre vocês. Eu abençoo tudo aquilo que precisa ser liberado, todo o peso, todo o temor. Vocês consigam olhar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A graça e o amor do Senhor. Receba, meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus traz para a sua vida de convicção. Como o Espírito Santo falou, a fé é uma atitude, é um ato da vontade, não é um sentimento. Viver essas verdades é quando a gente decide dentro do nosso coração: eu quero viver essas verdades, para viver uma vida diante do Senhor, uma vida olhando para as coisas eternas. Aleluia, nós recebemos, Senhor. Deus tem coisas grandes, coisas eternas para a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, eu abençoo todos vocês aqui com a graça do Senhor. Aleluia. Com a fé, com a esperança e com o amor de Deus derramado sobre a vida de vocês, minhas irmãs, da vida de você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, eu te abençoo. Vera, em nome do Senhor Jesus. Que a fé, a esperança e o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Deus retire todo o medo, todo o temor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Dessa menina também, querida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que a graça e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vem, Claudinha. Se deixar, eu fico mais 10 horas. Alô? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua presença e pelo Deus maravilhoso que nós temos e que nós podemos confiar completamente. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, provações, mas podemos contar com esse Deus, confiar completamente nesse Deus e também olhar para os nossos lados e ver quantos irmãos e irmãs nós temos que estão caminhando juntos. E nós precisamos estreitar essa parceria com esses irmãos e irmãs. Eu não conheço todos, mas eu sei de muitos que estão aqui e sei da preciosidade do tesouro que Deus depositou no coração de muitos aqui. Não vou falar de todos porque eu não conheço todos, mas no final agora nós vamos ter um chá, um café, um bolo. E nós queríamos fortemente estimular a você conversar com pelo menos 5 pessoas que você nunca viu, ou mais, né? E tentar descobrir como é que foi a caminhada com Deus dessas pessoas, do que o impacto dessa mensagem de hoje aqui, do que Deus falou ao seu coração, e também tu compartilhar aquilo que Deus te falou. Deus falou muitas coisas importantes e preciosas hoje. Então, nós somos muito gratos a Deus pelo Asaf e pela sua equipe maravilhosa. E
pela ajuda de todos que estiveram aqui e pela presença de todos também. Nós vimos alguns aqui que há muito tempo não vimos. Estamos muito contentes com a presença desses irmãos. Inclusive o Everson Dumer, que provavelmente é o que veio de mais longe, veio de Camaquã, que também é da missão Teach Beyond, lá de Gramado. E também tem um ministério. Muito obrigado por ter vindo participar conosco. Obrigado. Já veio agora a segunda vez, ele esteve na janta em dezembro aqui também, e celebrando conosco tudo que Deus tem feito. Muito obrigado por todos, e vamos ter esse momento de congraçamento, de comunhão. E comunhão. Sabe, querido? A Cláudia não deixa a gente sem falar, né? Desejo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão que realmente do Espírito Santo nos une esteja sobre nós. E é bonito de ver esse ministério que é desenvolvido através do Koinonia aqui. A Teach Beyond, que é um movimento internacional, se alegra com aquilo que tem sido feito aqui. Com toda certeza, o nome do Alfredo e da Cláudia e da equipe do Koinonia sempre de novo está nas nossas orações, quando nós nos reunimos e falamos dos diferentes ministérios que acontecem no Brasil. Por isso, continuem firmes, continuem trazendo mais pessoas, porque com certeza a vida de muitas pessoas são impactadas através deste ministério. Vamos espalhar essa boa nova para esse mundo que tanto precisa. Obrigado, Cláudia, obrigado, Alfredo, por aquilo que vocês estão fazendo aqui. Obrigada, Everson. Eu gostaria só de dizer uma última coisinha. Claro, muitas coisas vão ser ditas, né? Tem bolo e chá, não é só para comer, é para bater papo, para compartilhar. Mas algumas pessoas que estavam aqui talvez não tenham sido alvo de uma oração. Não vão embora sem uma oração. A equipe está aqui, vocês estão vendo esse símbolo. Encontre alguém que pode orar por ti e a gente vai orar. Porque o que Deus fez aqui hoje, tocou corações, sarou, curou, isso é maravilhoso. É o que nós precisamos, mais de Deus em nossas vidas. Seja solteiro, seja casado, seja o que for, isso não interessa. O que interessa para nós é Jesus, é o eterno, é o nosso foco firme em Cristo. Obrigada a todos, queridos. Aproveitem o chá e o bolinho.